Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Se você é sócio de uma empresa ou está pensando em empreender, mas está com algumas dúvidas sobre como receber legalmente, por exemplo, pela sua atuação dentro daquela empresa, esse é o vídeo correto para você. Hoje, juntos nós estudaremos e eu vou te explicar como planejar a remuneração dos sócios dentro da empresa e como fazer corretamente a distribuição de lucros da forma correta e mais vantajosa possível para os sócios. Então, juntos falaremos sobre o chamado Prolabore, sobre os impostos que devem ser pagos e também sobre como e o que você pode fazer para evitar problemas com a Receita Federal, problemas com o fisco. Te convido a nos seguir aqui no nosso canal no YouTube e já deixar o seu like. Ao final desse vídeo, eu vou te deixar exemplos práticos de como que isso vai funcionar na vida real. O primeiro passo, então, é entender como funciona a remuneração de um sócio. O que diz a lei? Remuneração de um sócio no nosso país e pela legislação, ela pode ocorrer de duas formas principais, ou seja, a primeira delas que é chamada de prolabore, ou seja, o salário do sócio que atua efetivamente naquela empresa, ou seja, ele trabalha, ele tem um cargo, uma função com horário, responsabilidades e obrigações. Ele é obrigatório para aqueles sócios que exercem atividades próprias dentro da empresa. E claro que no Prolabore incide impostos, incide INSS, cuja alíquota é de 11%, e IRRF, que é o imposto de renda retido na fonte, dependendo do valor a receber. Na prática, como que funcionará? O Joãozinho, por exemplo, ele é sócio e administrador de uma empresa. Excelente! Ele trabalhará diariamente na empresa. Ótimo. O que ele fará? Ele receberá o Prolabore por essa atividade. Se ele recebe, por exemplo, um salário respectivo a título de Prolabore de R$6.000, ele paga 11% de INSS, o que daria R$660 aproximadamente. Mas em segundo lugar, temos uma segunda opção, que é a distribuição de lucros, que é a distribuição de lucro líquido entre os sócios, ou seja, é isenta de impostos, mas será isenta desde que essa empresa, por exemplo, esteja com a escrituração contábil devidamente regularizada. Nesse caso, os lucros eles serão apurados e precisam passar por uma apuração correta com base na contabilidade da empresa ou de acordo com o regime de tributação simplificado escolhido. Então, por exemplo, eu posso ser optante pelo Simples Nacional. Na prática, funcionará assim. Depois que você paga todas as despesas, todos os impostos daquela empresa, a empresa do Joãozinho, ela recebeu ali aproximadamente R$100.000 de lucro. O Joãozinho e o outro sócio ou outros sócios dividirão igualmente. Se é mais um sócio, por exemplo, o João e mais um, 50 para cada um, sem que haja pagamento de imposto sobre esse valor respectivo. Em segundo lugar, entenda que Prolabore e distribuição de lucro não é a mesma coisa. É importante que você grave que há uma diferença primordial entre os dois. Nunca eu posso identificar Prolabore como lucro. Prolabore está mais ligado a uma despesa da empresa. E os dois vão impactar diretamente a forma como o sócio será remunerado e os impostos envolvidos. Então, de novo, Prolabore é remuneração, que é obrigatória para aquele sócio que exerce atividade própria dentro daquela empresa. Então, por exemplo, esse sócio, ou o Joãozinho que está trabalhando efetivamente naquele negócio, ele é um sócio atuante. Então, ele é considerado como se fosse um colaborador. Logo, recebe salário por sua atuação. Por conta disso, ele vai acabar sofrendo a incidência de tributos, o imposto de renda, INSS, a contribuição e as outras contribuições respectivas também. Então, atenção a esses casos. Além disso, dependendo do valor, o imposto de renda retido na fonte, IRRF, também incidirá sobre o Prolabore. Esse pagamento, ele deve ser mensal, tal como, ocorre no pagamento dos salários de um colaborador que não seja sócio, por exemplo. Agora, isso é
Prolabore, distribuição de lucro, é quando eu repasso o lucro líquido da empresa para os sócios daquele empreendimento. Então, ele representa o retorno daquele capital que esse sócio já investiu no negócio no começo da atividade. Então, lucro repartido não é prolabore, por isso que não tem incidência de impostos ou, por exemplo, a retenção de INSS. Aqui isso ocorrerá desde que a empresa tenha ali uma escrituração contábil que seja regular e que esses lucros tenham sido apurados de forma correta. Esse é o pulo do gato para não incorrer em erros. Essa distribuição, então, ela vai ocorrer em períodos mais amplos do que, por exemplo, mensal. Geralmente pode ser, trimestral, semestralmente ou até mesmo anualmente. Então, é diferente da categorização de salário. Por um lado, prolabore será a remuneração pelo trabalho naquela empresa, está sujeito a encargos, a gente chega a ser até um pouco repetitivo, Mas para você entender a diferença, distribuição de lucro é quando eu recebo o retorno pelo investimento que eu já fiz dentro da empresa pela qual eu trabalho. Quando ele é feito de forma correta, não tem incidência de qualquer tributo, por exemplo. Os dois são diferentes e precisam de muito planejamento para garantir legalidade e eficiência tributária nestes casos específicos. Agora, como que você planeja a remuneração dos sócios da sua empresa? O primeiro passo é definir o valor do prolabore. Esse valor ele deve ser baseado e estipulado de acordo com a função, com o mercado e com o fluxo de caixa daquela empresa também, devendo ser suficiente para pagar aquele sócio, de forma suficiente e para quitação dos tributos também. Em segundo lugar, como que vai ser a periodicidade? Então, assim, como que eu vou distribuir os lucros? A cada 3 meses? A cada 6 meses? Uma vez ao ano? Depois que eu faço a análise contábil, essa análise que é sempre com base em relatórios contábeis ou balancetes, eu posso estipular. Então, na prática, como que isso se traduz? O João é sócio de uma empresa específica que é optante pelo Simples Nacional. Então, o João, ele vai receber o prolabore de R$5.000. No final de cada trimestre, por exemplo, essa empresa ela vai apurar o lucro e ela também pode, com ali a ajuda do contador da empresa, realizar a distribuição do valor que se excedeu, tanto ao João, por exemplo, quanto aos demais sócios. Então, isso é planejamento. Dentro da legislação, a outra ótica que você não pode esquecer. Eu não posso distribuir lucro sem ter o prolabore do sócio administrador. Esse é o ponto principal. Então, a empresa precisa manter balancetes sempre atualizados. Quando eu faço a distribuição dos lucros, eu preciso constar e registrar em ata e em contrato social. Outro ponto de muita importância também. Para as empresas que distribuem lucros sem a apuração contábil devida, apuração contábil respectiva, ela corre o risco de incorrer em multas e penalidades por autuação fiscal. E aqui a Receita Federal também pode considerar um valor a título de prolabore e cobrar de forma retroativa. Então, é importante tomar cuidado. Para finalizarmos o nosso vídeo, a dica mais prática e excelente é caso você não tenha conhecimento em contabilidade, tenha caminhando junto com a empresa um contador para que todos esses elementos sejam corretamente apurados. Em segundo lugar, evite aquele prolabore simbólico, sabe? Porque a Receita pode entender como uma tentativa de evasão. Em terceiro lugar, tenha tudo bem registrado e documentado. Um relatório financeiro, uma ata, um recibo, tudo essencial. E assim você consegue fazer um planejamento tributário para a realidade da sua empresa, para o porte daquele empreendimento, Em um caso, pode ser mais vantajoso eu mudar o regime de tributação da empresa. Então, vale analisar ali a realidade. Por fim, lembre-se, sócio que trabalha na empresa precisa sim receber o prolabore com os respectivos impostos, e as cobranças. E também a distribuição de lucros que precisa ser feita sempre com base tanto nos lucros reais da empresa quanto na realidade de atuação. Quando você realiza um bom planejamento, você pode ter uma boa remuneração e justa daquele sócio que trabalha e ainda paga menos impostos, tudo dentro da legalidade de forma segura. Assim, encerramos mais um vídeo do nosso canal. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, comente
E deixa sua dúvida aqui embaixo que com muito prazer iremos te responder. Caso você não seja seguidor no nosso canal, considere nos seguir, dar um like nesse vídeo e eu te vejo numa próxima.